existe muita confusão em relação a esse tema, não é? Quando fazemos uma pesquisa na internet, vamos ver que a definição de soberania tem a ver com a autoridade máxima de um Estado-nação, de um regente, um rei, ou do Estado em si, como um governo. Não é? Mas nós temos que ir às origens das coisas. Sempre temos que ir às origens das coisas. Tal como o segredo de tudo está na palavra, e é por isso que é super importante analisarmos cada palavra que enunciamos, pronunciamos, que dizemos, muitas das vezes inconscientemente, sem termos a noção do poder que a própria palavra tem. Não é? Uma vez que tenhamos acesso a essa origem, a origem da palavra, nós podemos ter o controle de tudo. Por exemplo, estava a ouvir um indivíduo qualquer a ler os princípios da Constituição venezuelana. E é super interessante, porque é uma Constituição super liberal. Muita gente pensa que a Venezuela está sob um regime ditatorial, etc. Mas, em respeito à educação, a Constituição é obrigatoriamente ensinada nas escolas. Hoje em dia, nas nossas escolas cá em Portugal, só os estudantes de Direito, eventualmente, é que vão aprender em relação à Constituição. Ora, a Constituição, que é a lei suprema do país, seria fundamental que começássemos a aprendê-la logo desde o início, no ensino básico, não é? E certos princípios de cidadania, de participação na vida pública, os tais termos e condições do contrato de cidadania, porque as pessoas entram neste contrato sem terem a mínima noção do que significa ser cidadão. Sim, sim, e não só, não só, porque isso já requeria outro tema que, pronto, não é para hoje. Haveremos de abordar isso noutra altura. Mas, pronto, em relação ao conceito de soberania, vamos à palavra. Qual é a origem da palavra soberano? Sobre regnum, vem do latim, sovereign. Sovre, o V é uma variação do B, ou seja, o V é um B aberto, o B é um V fechado. As pessoas do Norte muitas das vezes trocam os Vs pelos Bs, mas a origem desta letra é o som P, não é? Que fechado é a mesma letra, só que o B é fechado, enquanto que o V é aberto. Há duas formas de escrever a mesma palavra. Escrever e pronunciar. Não é a palavra, a letra em si. A letra V ou B. É a mesma letra, só que tem pronunciação diferente. Tal como o X. O X é o quê? É um double S. Certos princípios de evolução da escrita que se adaptaram com os tempos, não é? Por exemplo, o F originalmente era PH, não existia F. Farmaqueia, portanto, farmácia, não só farmácia, filosofia, era escrito com PH, em inglês ainda é, philosophy. Mas pronto, em português, com o evoluir da linguagem, ainda tenho livros de português antigo com o PH. Mas pronto. Como dizia, sobre regnum, soberano, sobre regnum, que está acima do reino. Quando buscamos este termo na Wikipédia, por exemplo, a definição de soberania refere-se ao Estado-nação, que é a entidade máxima que está acima do reino.
por assim dizer. Mas o que é um Estado-nação? O que é uma nação? Uma nação é o conjunto do povo, que tem certos aspectos em comum, cultura, tradições, linguagem, uma história em comum, etc. Esse é um povo que forma a nação. Nação, a palavra nação, vem de nascere, natividade, não é? Nascer. Nascemos da terra. Por isso que digo sempre, sou nativo da terra. Qual terra não importa. Porque as delimitações territoriais é algo fictício. Espaço, não há fronteiras. Não existem fronteiras, a não ser as fronteiras naturais. As montanhas, os oceanos, os rios, os vales. O primeiro princípio fundamental da soberania é a vida. Ou seja, para que haja uma nação, tem que existir um povo. Para que haja um povo, tem que existir uma comunidade. Para que exista uma comunidade, tem que existir famílias, tem que existir indivíduos. Ou seja, qual é a origem do indivíduo? A vida. A vida é o princípio fundamental da soberania. Porque sem vida não há soberania. Soberano, sobre regnum, é aquele que está acima de todo e qualquer reino. Ou seja, um regente é um ser vivo. Ele foi colocado naquela posição, originalmente por desígnio divino, não é? Que, através das hierarquias da igreja, etc. Mas, no fundo, aquele homem que usa uma coroa não difere do homem que trabalha no campo. Não é? Nós somos ser homem. Lá está. Existem pessoas que não teriam capacidade de reger. Para que tenhamos a capacidade de governar ou dirigir uma comunidade, temos que ter certas capacidades de inteligência social, não é? de conhecimento emocional e espiritual, exatamente. Por isso que nos tempos antigos o faraó era uma representação do rei, porque o faraó, desde o início, era ensinado, era conduzido de uma forma bastante pragmática e eficaz, né? Dentro de vários campos, desde a filosofia às artes, à espiritualidade. O faraó era um representante de Deus na Terra, não é? Mas essas teorias do sangue azul e de certas elites que sim, toda a história que nos contaram está distorcida e altamente manipulada. Pronto, mas poderíamos nos perder por aí. O soberano, o sobre-regnum, é aquele que está acima de todo e qualquer reino. Onde quer chegar, nós temos que entender que o princípio fundamental da soberania é a vida. Sem vida não existe nada. Ou seja, antes que exista outra coisa qualquer, a vida aparece neste plano de existência, neste planeta, como uma parte integrante e consequência da natureza em si. Não é? A vida está integrada na natureza. Nós, incluindo os outros animais, os outros reinos, porque existe o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano, integrados no reino da natureza, que estão submetidos a leis fundamentais, a leis, como se diz, imutáveis. Não propriamente leis universais, são outras. A lei natural em si pertence ao planeta, à vida no planeta, não é? E então,
Esses princípios são imutáveis. Nós estamos todos submetidos a estas leis, né? E invioláveis. Qualquer ação que seja feita com a intenção da destruição da vida e da natureza é crime. Porque é antinatural. É algo que é feito que vai destruir vida, sejam elas através de agressão a outro ser igual, a outro animal ou à natureza em si. Esses princípios de qualquer reino animal tem esses princípios de preservação da espécie, preservação da vida e expansão da mesma. Não é? Nós, os seres viventes, humanos, nós temos algo para além do resto dos outros animais, que é o intelecto. O intelecto, a consciência divina, que poderemos chamar divina, porque para diferenciar da consciência dos outros animais, porque os outros animais também têm inteligência e consciência. Os diversos reinos, de forma, iniciando pelo reino mineral, que é o reino básico, não é? Ou seja, a pedra é a forma mais densa da matéria, porque, pronto, o homem é o Homo erectus, né? É o único animal que tem os chakras na vertical. Ou seja, todos os outros animais têm os chakras, mas horizontalmente, e têm uma cauda, que é a transmissão dessas mesmas energias para a Terra, não é? O homem também tem uma cauda, chama-se ego, ou seja, o apêndice já não existe no ser humano, apesar do cóccix ainda apresentar evidência da existência de uma cauda, mas fisicamente não existe, existe energeticamente, que é exatamente esse órgão condutor, canalizador de energias cósmicas subtis que são transmitidas à Terra para que faça esse grounding. Mas pronto, o que estamos a falar é de uma forma algo diferente. A essência, podemos chamar-lhe a essência divina, no início está no mundo mineral e através dessa evolução vai transitando o mundo vegetal que absorve nutrientes do mundo mineral, mas que tem uma vida própria, uma consciência própria, uma forma, inteligência incrível nas plantas, nas sementes, etc. E existem mundos intermediários, como o coral, por exemplo. O coral, que parece pedra, mas é uma espécie quase vegetal, animal, algo um pouco diferente destes reinos. Daqui a uns anos vão desaparecer por completo, já estão a desaparecer. Por causa da acidez dos oceanos, etc. Alguns sítios estão a desaparecer, outros sítios estão a aparecer, porque o dióxido de carbono produz a proliferação do coral. Agora, e depois temos o reino animal, e no topo da coroa o reino humano. Não quer dizer que sejamos superiores a nenhum destes reinos, mas temos certas características que nos colocam no topo da coroa, que é exatamente o intelecto, que mais nenhum animal tem. Podem ter inteligência e até mesmo capacidade de comunicar, mas não têm a capacidade de análise intelectiva ou conscientiva, tal como o ser humano temos, e portanto, por isso mesmo é que nos recai a responsabilidade de ser custódios da própria natureza, da criação da qual fazemos parte, não é? A ideia de um Estado soberano é uma falsidade ideológica, porque um Estado não tem vida. Quem tem vida são os membros do povo.
o povo vivente, que em conjunto formamos comunidades, famílias, sociedades, que se regem por determinados princípios, determinadas leis, etc. Ora, a soberania está no povo. A própria Constituição Portuguesa diz: a soberania una e indivisível reside no povo. Isso é uma verdade. Porquê? Porque o povo é o único com vida. Sem povo, sem vida, não existe Estado. Dizem que eu não gosto daquele partido porque eu sou deste partido. Aquele partido vai à prisão e disse aquilo. Ou seja, as pessoas criam uma opinião com base em entrevistas de televisão, em notícias que saem nos mídias e por publicidade que eles pagam, cartazes, ou seja, tudo que for. Porque a maior parte das pessoas nunca lê as campanhas eleitorais, nunca lê os programas, Exato. não sabe o que é que Exato. eles estão a fazer e votam com base nas aparências. Exato. Mas espera, há pessoas que dizem: mas é esquerda, são maus, é direita, maldade. Epá, ou seja, esquerda ou direita, centro, para cima, para baixo. É tudo ideologia. É tudo ideologia. Ou seja, nós como seres viventes, nós não precisamos de ideologia para viver. Para viver, precisamos de comida todos os dias. Precisamos de água limpa e pura, ar, habitação, energia, e precisamos de uma coisa que mais ninguém nos dá, que é uma vida com dignidade. Ou seja, esses são princípios fundamentais que a ideologia não nos dá. Não é? Essas ideologias de esquerda, de direita, de cima, de baixo, são mecanismos de distração para que o povo lute entre si, uns porque são comunistas, outros são socialistas, outros porque são fascistas, sei lá, usam uns que têm uma camisola azul, uma verde, uma vermelha, ou o que for, e andamos a lutar uns contra os outros, quando, na realidade, necessitaríamos de estar unidos para criar as condições para que tenhamos uma sociedade onde existe vida com dignidade para todos. Não é? A habitação, a alimentação. Em 1800 e pouco houve algo muito radical. Não sabemos exatamente o quê, mas não só isso, porque houve uma incrível atividade sismológica pelo planeta afora. Em Portugal tivemos 1755 um terremoto com um tsunami, não é? Em que a cidade de Lisboa foi totalmente arrasada e várias outras cidades, incluindo aqui no Algarve a cidade de Vila Real de Santo António, que perdeu uns 3 km, onde o mar submergiu. Sim, porque o Algarve tem aqui evidências de povos antiquíssimos e inclusivamente de uma escrita antiquíssima, que é a escrita do Sudoeste, também conhecida como a escrita paleohispânica, que é uma escrita falada, uma escrita que pode ser interpretada e falada, que deu origem a outras línguas e que hoje em dia ainda se usam certos termos com origem nessa mesma língua. Eles não querem que saibamos qual é a nossa origem. Eles tentaram por tudo, é por isso que digo que aconteceu algo demasiado radical aí nos finais de 1700, no inícios de 1800, tanto a nível sismológico como a nível social, em que, por exemplo, existe uma nação gigantesca que se chamava, e ainda existem mapas, evidências de Tartária, que desapareceu radicalmente. Ninguém fala Tartária, o que é isso? Entretanto, existem evidências de uma civilização inteira que simplesmente desapareceu. Ou seja, tudo indica no sentido em que a história tenha sido totalmente reescrita por essas alturas. Exatamente por essa razão, porque, por exemplo,
Em relação aos povos lusitanos, existiam várias tribos pelo território afora. Os turdetanos, os vaqueus, os cônios, etc. Várias tribos que pertenciam àquilo que os romanos denominaram de povos lusitanos. O que é que nós sabemos? Eram povos que não se governam nem se deixam governar. Ora, lá está. Porquê? Porquê que o liberdade... Isso sempre é caixa bem na teimosia portuguesa. Teimosia. O Viriato dizia ou liberdade ou morte. Ou seja, claro, quando tu és livre, não vais deixar de querer ser. Quando és livre e tens consciência de ser livre, é por isso que o segundo princípio da soberania é a liberdade. Acontece que, ao mudarem a história, ou ao reescreverem a história, tentaram puxar-nos o máximo possível, ou distanciar-nos, desde os tempos em que tínhamos a consciência que éramos livres. Porque se ainda temos memória de como éramos livres, nós não aceitaríamos nunca outra coisa qualquer. Ou seja, a liberdade, todos os seres viventes, incluindo o homem, nascemos livres. Não é? Ser livre difere de ter liberdade. Ou seja, liberdade é algo dado. Liber é livre. Ser livre, eu sou livre. Ter liberdade é uma condição. É algo que nos foi atribuído. Se tenho, é porque recebi de algum lado. Há uma condição. Existe uma condição. Mas originalmente sou livre. O espírito é livre. Infinito e imortal. Não é? A nossa condição original é livre. Durante a construção da rotunda, aqui, que foi construída, expropriaram-nos quase 3.000 metros de terreno para construir esta rotunda e encontraram umas evidências arqueológicas. E, entretanto, depois colocaram uns pauzinhos com uma fita à volta e eu costumava levar os meus cães ali e ver o que é que os arqueólogos andavam a escavar, para fazer perguntas, tentar saber, não é? Você não pode entrar aqui. Mas, entretanto, o meu cão estava ali a fazer a mejadinha dele nas pedras e eu vi, então, mas o cão está ali, eu não posso, porquê? O cão é livre e eu não sou. Porquê? Por condicionamento mental. Aí fez-me deduzir esta realidade do ser livre. Porque tal como o cão é livre e anda a saltitar de pedra em pedra e de árvore em árvore, nós também somos, originalmente, como fomos criados, somos livres. Não é? Os condicionamentos da liberdade, daquela liber que nos foi dada, não é? Tal como a palavra autoridade. Eu sou autor. Eu dou autoria. Vamos puxar um exemplo do GNR. Te manda parar e manda-te multar por, sei lá, alguma razão. Nós somos obrigados a pagar. Nós temos o dever de questionar a autoridade. Uma das melhores frases que eu já li é question everything. Claro, exato. Perguntar, questionar tudo. Essa é a minha natureza. É um ponto, isso é uma questão filosófica. Os filósofos é que pensam em tudo e metem exato. Eu questiono-me a mim próprio. Eu questiono-me porque eu preciso de saber, espera lá, será que da forma como eu penso e ajo, sou louco, não é? Porque tenho que me considerar em relação aos outros. E as palavras que eu tento usar, de acordo com a minha compreensão, estou a tentar comunicar de uma forma o mais eficientemente possível
para que possa chegar aos outros. Isso nem sempre é fácil, porque cada pessoa, existem interpretações, cada pessoa tem a sua perspectiva de acordo com aquilo que sabe, daquilo que aprendeu, daquilo que leu, e sempre fazem comparações. É por isso que estes princípios fundamentais são importantíssimos que tenhamos consciência. Porque, em primeiro lugar, está a vida. Em segundo, está a liberdade. Todas as liberdades, tal como a liberdade de expressão, a liberdade de movimento, a liberdade de associação, etc., pertencem ao domínio do ser, enquanto que os direitos pertencem ao domínio do ter. Eu tenho um direito de isto, direito daquilo. São direitos adquiridos. A definição entre direito e liberdade também é importante, porque muita gente confunde umas e outras, não é? Um direito somente pode ser dado uma vez que a liberdade tenha sido tirada. Por exemplo, um prisioneiro pode ter o direito de jogar à bola durante meia hora, durante a semana ou por dia, seja como for. Mas esse direito pode ser retirado em qualquer momento. Um direito pode ser retirado a qualquer momento. Enquanto que a liberdade intrínseca do ser, isso faz parte da vida em si, faz parte da natureza. O pássaro pode estar ali pousado. A natureza é uma selva. É livre. Selvagem, né? Diz-se a palavra selvagem. Então, mas o que é que queres dizer? Queres que voltemos à pré-história, né? Onde os homens andavam pendurados nas... Isto é ridículo, né? Porque só se vê a liberdade como esse mundo primitivo, selvagem. Não. A liberdade em si pode ser vivida num mundo altamente sofisticado, ultramoderno. Ou seja, a falta de liberdade significa involução, não é evolução. Porque, no fundo, se nós vivêssemos num mundo totalmente evoluído, já não teríamos guerras, nem teríamos fome, nem sofrimento, nem nada disso. Nada disso. Nós poderíamos viver em paz e harmonia já há milhares e milhares de anos. Falsidades. O que é uma corporação? Uma corporação, ou seja, a União Europeia é uma corporação. As pessoas acham que é bom Portugal estar na União Europeia porque tem algumas vantagens que são boas e as pessoas olham para as vantagens, isto é bom, mas não veem o que está por trás. Exato. Aqui há uns anos o Bloco de Esquerda veio para fora a dizer devíamos voltar ao escudo e termos a própria moeda e sair da União Europeia. Parece que os homens disseram tipo uma barbaridade absurda, parece que era tipo radicais. Mas ninguém se lembra. Tem que ser os esquerdistas. Exato. Mas ninguém se lembra de que no momento em que transicionamos do escudo para o euro, perdemos 400% de poder de compra. Ou seja, com 100 escudos, que são 50 cêntimos, naquela altura, eu podia tomar o autocarro, que parava aqui mesmo à porta, ir à lagoa, ir ao cinema, comer maçãs, beber umas bebidas e ainda voltava para casa com troco, com 100 escudos. Hoje em dia, 50 cêntimos nem dá para beber um café. Qual é o terceiro aspecto da soberania? É a consciência. Sem consciência, ou seja, a liberdade, eu coloquei a liberdade em segundo lugar porque a liberdade faz parte da natureza em si, não é? A consciência da liberdade libera-nos. Pois o ser livre já era livre antes que fosse atribuída qualquer liberdade. Ou seja, se fomos criados livres, essa liberdade nunca nos foi atribuída. Fomos criados, é a natureza humana em si, a natureza da vida em si é ser livre. Não é? O fluir da natureza, o fluir das coisas. A vontade é
a manifestação da consciência. Não é? É o poder criador. A vontade é aquele poder que a semente está ali enterrada debaixo da terra e tem as condições, o calor, os nutrientes, a umidade que necessita. Através daquela força de vontade salta aquele esporo, o rebento, não é? que sai à busca da luz, não é? E transforma-se numa árvore. Podemos aqui aplicar outra analogia. O que é que faz o coração bater? Exatamente. Esse impulso eletromagnético. A vontade do povo é soberana. Ou seja, somente a vontade do povo dá o poder à Constituição e a autoridade ao governo. É a vontade do povo que dá a autoridade. O povo é o autor, porque o povo é o criador do governo. Não é? A autoridade é algo atribuído. O governo, vocês, é-lhes dado a autoridade para que administrem o bem comum que nos pertence, a nós, ao povo vivente. Nós que vos criamos para servirem a nossa vontade e no nosso benefício, aqui têm esta autoridade. Aí é onde tudo vai mal. Porque como o povo se esquece de quem é o autor, submetem-se à sua própria criação. Ou seja, o Estado, o governo, é a criação do povo. O quinto princípio de soberania é a capacidade razonativa. Ou seja, nós fomos criados com capacidade razonativa, capacidade de analisar as coisas e de verificar a razoabilidade ou razonabilidade das coisas. Né? O raciocínio, a dedução lógica e o juízo correto. Né? Indagar, questionar, analisar, querer saber, a busca constante, etc. São coisas que fazem parte desta capacidade razonativa. E a análise, se há algo que não funciona, nós somos inteligentes suficientemente para ver onde se está a falhar e acionar os mecanismos que são necessários para que funcione de forma correta, perfeita e benéfica. Porque, no fundo, nós estamos cá sozinhos. Em África existe o sistema Ubuntu, que diz que eu sou porque nós somos. Ou seja, ninguém veio ao mundo sozinho. O que vem primeiro, a galinha ou o ovo? A comunidade ou o indivíduo? Quem vem primeiro, não é? O indivíduo só vem porque existe uma comunidade. A comunidade existe porque existem um conjunto de indivíduos. Não é? Portanto, seguindo, o sexto princípio de soberania é o discernimento. Porque a capacidade razonativa traz-nos o discernimento. Através dessa capacidade razonativa de indagar, de querer saber, investigar, nós adquirimos o conhecimento. E o conhecimento traz-nos o discernimento, a capacidade de discernir, que nem sequer é ensinado nas escolas. Ora, isto é fundamental para que haja uma objetividade na análise das coisas. Tem que existir discernimento, não é? Tem que existir o saber, isto é bom, isto não presta, não é? É algo que não nos é ensinado nas escolas, nem nascemos com essa capacidade já desenvolvida, apesar de ser uma capacidade inata, que vem de dentro. Somente o indivíduo tem a capacidade de discernir. Para terminar, o sétimo princípio da soberania é a autonomia. Obviamente que quando viemos a este mundo, não temos essa capacidade de autonomia, porque estamos dependentes das nossas mães, da nossa família, etc. A natureza é assim.
Ainda ontem caiu um pardalinho de lá de cima do telhado e ele estava ali, piu, 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 e não conseguia. Agarrei nele, ele voou para dentro de casa, agarrei nele, lá fui pô-lo em cima do telhado. Agora, olha, desenrasca-te, porque a natureza vai cuidar de ti, mas não sejas parvo, não te caias do ninho outra vez. Ou seja, não nascemos autónomos, mas temos a capacidade de autonomia, e uma vez que, como comunidades, nós podemos ser totalmente autónomas e autossuficientes. É isto que eles não querem que nós sejamos. Quando esta Agenda 2030, que eles falam tanto de sustentabilidade, né? Fica para outro dia, né? Mas pronto, essa autossustentabilidade é a capacidade de sermos autónomos e independentes de governos centrais. Porque nós, como comunidades, nós temos a capacidade de nos autogerir e autogovernar através de núcleos conscientivos, onde todos em conjunto, em associações, em assembleias públicas, nós podemos gerir o bem comum de forma consciente, sabendo aquilo que cada comunidade necessita e alcançando as finalidades. Como é que tu vês a informação que chega às pessoas? É um bocado de uma manipulação, ilusionismo, para querer usar o outro termo mais... Exatamente. É um mecanismo de decepção. O mundo inteiro está governado por forças satânicas. Ou seja, Shaitan, que significa o deceiver, como se diz em português, o enganador, não é? Aquilo que aparenta ser, mas não é. Ou seja, é uma ilusão, não é? Ilusionismo é exatamente a palavra correta. Exato, porque as coisas estão todas invertidas. E quando nós, por exemplo, às vezes ouvimos certas letras de certas bandas assim, ditas satânicas, nós vamos ver, espera lá, afinal de contas, eles estão a falar certas verdades, porque no fundo os poderes que estão no controle é que são realmente satânicos. Porque nós vemos isso através da pedofilia que existe na igreja, não é? Porque são rituais de sangue, são rituais onde eles extracionam o poder da juventude, o poder dos inocentes,